bem-vindos à nossa rotina com Deus. Espero em Jesus abençoar a vida de vocês hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse dia. Espírito Santo de Deus, essa live é do Senhor, minha vida também. Me deixe ser útil na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, que a tua graça, a tua bênção seja derramada sobre essa live e eu não venha interromper a entrega desta porção para os meus irmãos com palavras ou gestos equivocados. Que o Senhor complete no coração deles a palavra de hoje, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, sejam bem-vindos à nossa devocional. Bom dia, Helena Teixeira, obrigada pela presença. João, obrigada. Oi, José Maurício, Elisama, bom dia, sejam todos bem-vindos. Quero que compreendam que é verdadeiramente importante para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 10. Eu quero que vocês compreendam, eu quero que vocês consigam discernir o que é verdadeiramente importante, o que é verdadeiramente excelente, o que verdadeiramente importa, né? A motivação do nosso coração é mais importante do que as coisas que a gente faz. O porquê que a gente faz as coisas, o porquê que nós temos, porquê que nós nos esforçamos tanto, nós fazemos tanto as coisas. Nós precisamos ter um discernimento para escolher fazer o excelente, para escolher o que é bom, o que é puro, até o dia de Cristo. Aqui Paulo está falando, neste versículo, não está falando para a gente fazer mais coisas, que a gente precisa fazer bastante coisas, nos esforçar bastante para fazer muitas coisas. Na verdade, se você ler o capítulo 9, que antecede esse que eu acabei de ler, fala que Paulo está convidando aos irmãos para transbordarem no amor, transbordarem amor uns pelos outros, um amor que já recebeu de Deus. Apenas transbordar, apenas entregar o que nós já recebemos. Então ele fala assim, eu quero que vocês compreendam, eu quero que vocês aprendam a discernir o que é verdadeiramente importante. Então, a motivação do nosso coração, o porquê que a gente faz as coisas, ela é muito mais importante do que simplesmente a gente se esforçar para fazer as coisas. O esforço é muito importante. A excelência é muito importante. E a excelência, ela nunca pode ser entregue sem esforço. Mas o esforço pode ser entregue sem excelência. Então não é um discernimento, não é uma escolha ficar só preso no esforço. Porque o esforço que a gente faz pode ser com a motivação errada. Buscando um reconhecimento, buscando um aplauso. Já a excelência só pode ser entregue por aquele que já tem uma identidade curada em Deus, que faz para Deus as coisas. Tem um versículo que fala assim, tudo que você fizer, seja em palavra, seja em ação, fazendo tudo como para o Senhor, porque Deus não vai te decepcionar. E mesmo que você não ganhe aplauso, mesmo que você não seja reconhecido, é uma escolha inteligente, é uma escolha importante quando você entrega com excelência. Ninguém vai entregar nada excelente sem esforço, mas você pode, com muito esforço, entregar algo sem ser excelente. E no final das contas, estar exausto, cansado e ninguém reconhecer seu esforço. Quando eu fui ver esse texto de Filipenses 1:10, me veio três coisas. Primeiro, duas pessoas, depois uma frase, uma palavra em japonês que eu aprendi esses dias, que eu achei tão importante. As duas pessoas que me vieram na cabeça foi José e Marta. A Bíblia diz que Gênesis 39, de 2 a 3, do versículo 21 e 23, fala que o Senhor era com José. E tudo que ele fazia prosperava. Tudo que ele entregava era excelente. Vocês acham que José entregava tudo com excelência porque as coisas, as ordens que ele recebeu, tudo que ele fazia estava dentro de algo que ele sabia fazer? Então, ele fez o excelente daquilo que ele sabia fazer. Estava confortável para ele. Não estava. Eu acredito que José saiu fora da zona de conforto dele desde o momento que ele caiu no poço. Tudo que veio na mão dele para fazer era desconfortável.
Não era conforto, não era confortável, não era prazeroso. Mas ele fazia com excelência, porque ele tinha na identidade dele, ele sabia quem ele era. E ele era fiel a Deus, fiel ao que ele tinha aprendido de Deus. Então, ele tinha aprendido de Deus, já tinha recebido de Deus a excelência e a entregava com excelência e com fidelidade. Não fala em nenhum momento que José se cansou de esperar, que José ficou exausto de fazer as coisas, e ele ficou. E muitas vezes José fazia as coisas e não era visto, não foi reconhecido, mas ele não deixou de ser excelente, não deixou de fazer o bem, porque não era visto, não era aplaudido. Porque para José, ele precisava se esforçar muito, porque não era fácil entregar uma excelência, administrando uma casa que não era dele, administrou uma prisão, depois ele administrou um império que exigiu um esforço bem maior do que o esforço que ele fazia, e ele fez com excelência todas essas coisas por causa da motivação do coração dele. José sabia quem ele era, e a excelência que ele carregava era consequência da fidelidade que ele tinha com Deus. E fala, Deus era com José. E quando a gente olha para Marta, muitas pessoas batem muito na Marta, né? Mas é a motivação do coração dela que estava equivocada. Não era errado o esforço que ela estava fazendo. Poxa, gente, ela estava recebendo gente na casa dela, ela tinha esse costume já de fazer as coisas bem feitas. Mas a motivação dela é que estava errada. Jesus não questionou como é que fala? O esforço dela. Questionou a motivação desse esforço. E ela revela qual é a motivação do esforço dela. Lá, a história de Maria e Marta está em Lucas 10, de 38 a 40. Quando Marta olha para Jesus e fala assim, o senhor não se importa da minha irmã ficar aí parada e eu fazendo tanta coisa sozinha? Aí Jesus fala, mas você está ocupada com tantas coisas, Marta. Uma coisa só seria suficiente. A motivação. Ela revela no coração dela. Quando ela fala, Senhor, o Senhor não está se importando, ela revela que a motivação do coração dela naquele momento era um reconhecimento. O Senhor não está vendo tanto que eu estou trabalhando? O Senhor não está vendo tanto que eu estou me esforçando? Não é injusto isso? Quando a gente entrega com excelência, tem esforço, muito esforço. Porque a excelência a gente entrega não é só nas coisas que a gente tem conforto. A excelência que José entregou, na maioria delas foram em lugares muito desconfortáveis, mas ele não estava fazendo para as pessoas, ele estava fazendo para Deus. Ele estava transbordando o que ele tinha recebido de Deus. E Marta estava tão injustiçada ali, se sentindo tão sozinha, tão cansada, tão exausta, porque a motivação do coração dela era ser reconhecida. E posso te falar, ninguém dá conta de reconhecer a gente, sabia? Ninguém dá conta de reconhecer a gente o suficiente. Por mais que às vezes você receba elogios, você não consegue, ninguém consegue chegar na sua alma e dar paz, plenitude, te dar um reconhecimento que a sua alma dá conta de ficar satisfeita. Porque nós somos um buraco sem fundo, né? A gente sempre está querendo mais, mais, mais e mais. Mas quando a gente se rende a fazer para Deus, o que Ele derrama sobre nós é suficiente, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém note. A gente continua entregando com excelência, porque é uma honra, é um prazer derramar o que temos recebido de Deus. E exige um esforço, uma disciplina, como José teve, mas é algo que não traz uma exaustão na alma, pode trazer no corpo, mas a alma continua ali, pronta para derramar o excelente. E eu disse para vocês que teve uma palavra que veio na minha cabeça em japonês, que eu ouvi esses tempos atrás. Falei, vou guardar para um dia, eu vou falar na live sobre isso. Eu amei, tem um verbo japonês que chama gambaru. Até os japoneses me perdoem aí se eu não souber falar direitinho. Eu tô falando exatamente como se escreve, né? Mas tem um verbo japonês que chama gambaru, que significa
aquele que se esforça, aquele que resiste, aquele que aguenta, aquele que suporta. O verbo gambaru. Mas eles preferem usar o verbo gambarimasu. É um complemento desse verbo. O verbo é gambaru, que é o que se esforça, o que aguenta, o que suporta, mesmo ali doendo no sofrimento. Gambaru é o esforço. Mas eles preferem usar gambarimasu, que significa vou dar o meu melhor. Eles não falam eu vou me esforçar. Eles falam vou dar o meu melhor. Para você dar o melhor, você precisa de esforço. Você precisa se esforçar. Mas quando eles falam vou dar o meu melhor, ali é uma entrega que o foco não é a dor. O foco não é a força. O foco é a plenitude. Tipo, eu dei o meu melhor. Pode não ter sido o suficiente para o resultado do todo, mas naquele todo tem algo melhor que eu entreguei. Porque o gambarimasu, ele foca na excelência da entrega do prazer de estar servindo, do prazer de ter a oportunidade de fazer parte, de construir algo, de fazer algo. Porque se você fala, vou me esforçar, é algo que, o gambaru, né? Vou me esforçar, é algo focado na dor, na força, ali no... E quando você fala, vou dar o meu melhor, você não está falando que vai fazer algo sem esforço, mas é algo focado mais no servir, no ser útil, no privilégio de fazer aquilo. Então, hoje eu acordei com algumas coisas desconfortáveis para fazer. E aí eu falei, como é diferente quando a gente pensa assim, eu vou me esforçar para resolver esse assunto. É muito diferente quando você fala assim, eu vou dar o meu melhor. E quando você dá o seu melhor para Deus, não vai ser fácil. Porque igual José, a maioria das, para não dizer todas, né, gente? Todas as tarefas, todas as ordens que ele recebeu ali enquanto era escravo, eram desconfortáveis. Só que por que ele entregava com excelência? Porque era resultado da fidelidade que ele tinha com Deus. Eu não sei o que tão desconfortável tem para você fazer hoje, ou para você fazer esse mês, que está exigindo de você gambaru, né? Esforço, força, sofrimento, peso. Eu queria sugerir para você fazer para Deus. Tudo que você for fazer, seja em palavras, seja em ação, fazer tudo como para o Senhor. Que você entregue o seu melhor fazendo para Deus. Às vezes você é no trabalho, você está com alguma tarefa difícil para executar. Se você fizer para Deus e der o seu gambarimasu, o seu melhor para Deus, mesmo que ninguém veja, mesmo que você não receba nenhum aplauso, você continua fazendo. Você vai revelar a fidelidade de Deus na sua vida. Você vai transbordar o amor que você tem recebido de Deus na vida das pessoas. Que aqui em Filipenses 1:9 fala que o amor de vocês transbordem na entrega do excelente. Que aqui em Filipenses 1:10 fala, eu preciso que vocês entendam, consigam discernir e escolham o que é verdadeiramente importante. Porque vocês precisam aprender a viver de modo puro, sem culpa, sem peso, até o dia de Cristo. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida, que você possa agir tudo na sua vida fazendo com excelência, mesmo que ninguém veja. Marta revelou uma dor dela ali, que as pessoas não reconheciam, não estavam vendo o esforço dela. E Jesus falou, está fazendo muita coisa, escolha verdadeiramente o que importa.
Você pode fazer tudo com excelência e não existe nada que você entregue com excelência que não exige esforço. Eu não sou contra o esforço, nem estou falando contra o esforço. Mas existe uma diferença entre Marta e José. Eu trouxe aqui para vocês. A Marta tinha um esforço que podia até ser algo sincero da parte dela. Mas não estava sendo entregue com excelência, porque o foco estava na dor, na injustiça, na falta de valor que as pessoas não estavam dando para ela. E José entregava com excelência. E tinha esforço, mas o foco dele era fazer parte do que Deus estava fazendo naquele povo, naquela época, naquele tempo. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Coloque a mão no coração, eu vou orar por você. Espírito Santo de Deus, que está dentro de nós neste momento, que a Tua presença se expanda de uma forma tão grande dentro de nós, que nós possamos fazer como Paulo está dizendo aqui, ter sabedoria e discernimento para escolher o que é importante. Que a motivação do nosso coração para fazer as coisas que precisamos fazer seja a motivação certa, não para receber aplausos, reconhecimento ou para que alguém nos dê valor, porque o Senhor já nos deu o valor. O nosso valor tem medidas na cruz do Calvário. Não existe nada no mundo que possa se comparar ao valor que o Senhor dá para nós, e é suficiente. Nos ajude a transbordar este amor que temos recebido, entregando com excelência tudo que nos é colocado e proposto para fazer, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém aplauda. Em nome de Jesus, nos ajude, Espírito Santo, a não nos cansarmos de fazer o bem, porque o Senhor é conosco e nós temos condições de entregar tudo com excelência. Mas um esforço, que o Senhor é quem carrega o peso, o Senhor é quem carrega ali a dor para nós, porque o Senhor nos dá descanso. Mesmo no meio de um esforço tão grande, o Senhor pode nos dar plenitude e nos dar o prazer de nos sentirmos parte do que o Senhor está fazendo no mundo. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo e de toda enfermidade da sua alma. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo. E até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau.